Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus possa adentrar e permanecer em nossos corações e que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. É um prazer estar com vocês aqui nessa jornada em busca da evolução, em busca do autoconhecimento. Como muitos já sabem, quando eu digo a gente, eu e o Luciano da Gata, temos uma atividade às segundas, quartas e sextas, onde a gente faz a leitura do livro Fonte Viva e comentários, né? Eu falo mais e o Luciano canta, né? Até porque cantar não é a minha praia, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer que se eu cantar, nem os desencarnados irão permanecer. Então vamos deixar para quem conhece, para quem sabe fazer bem essa prática, né? Essa arte, que é a arte de cantar, e eu acho que a música é maravilhosa. Então a gente começou o canal lá, e o Luciano dando uma mão na parte da informática, que ele domina muito bem. E aí comecei a colocar ele para cantar, e aí a gente fez essa parceria. Estamos aí fazendo a segunda, quarta e sexta, 19h10, e aos sábados tem uma live às 16 horas, né? Quer dizer, no caso de vocês aí já teve a live às 16 horas, porque a gente está falando agora, né? Já um pouco mais tarde. Então, quem quiser, o canal de Antônio Peroba no YouTube, né? Quem quiser dar o prazer de nos acompanhar, e também no Instagram, @PerobaAntônio, pelo YouTube, pelo Facebook também, pelo Instagram do Luciano da Gata. Enfim, não faltam opções para que vocês possam prestigiar a gente no intuito de difundir e divulgar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dentro dessa parceria, a gente inicia o nosso trabalho doutrinário sempre com o Luciano cantando, né? E aí é o que ele vai fazer exatamente agora. Canta aí pra gente, Luciano. Seu tempo. Música do meu amigo Gilto Della Sela. O tempo diz que não é de ninguém, revela só quem as pessoas são. O seu relógio não contabiliza quantas batidas tem o seu coração. O tempo avisa que não quer saber se a encomenda que partiu chegou. Quem sobrou na curva, quem adormeceu, quem foi que sorriu, que se machucou. Tempo a perder, no mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder, no mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem.
tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quanto tempo você tem. Ao vivo pra vocês. Bom, depois de ouvir aí o Luciano cantando, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da dificuldade, né, para a transformação interior, né? A gente conheceu muito isso pelo nome de reforma íntima, né? Vocês devem já ter ouvido falar. Tem até um livro interessante da Hermance Dufault, que eu costumo brincar dizendo que é um título mentiroso, né? Reforma íntima sem martírio. Mas martírio é sofrimento, e sofrimento realmente a gente só tem se quiser, né? Mas ela lá no contexto do livro vai explicando que realmente existem dificuldades, porque nós ainda estamos num nível de evolução meio complicado, né? A gente ainda está num nível de evolução em que temos muita dificuldade para caminhar, para evoluir, né? Para ascender a outros patamares. Então, por isso a nossa dificuldade, dado o nosso processo de evolução, ainda estarmos muito incipientes, né, nessa trajetória. Aí a gente encontra essa dificuldade para mudança interior, né? O apego às coisas também é de tal forma que a gente tem essa dificuldade para vislumbrar outros valores que não esses do nosso planeta, né? E muita gente acha que a dificuldade é tão grande que ela poderá se comparar, né, àquela lenda de Sísifo, né, que é uma lenda aí que retrata, né, esse período aí, né, daqueles vários deuses da mitologia grega, né, onde esse personagem, pelo nome de Sísifo, ele é condenado a levar uma pedra, né, imensa. Já deve ter visto alguma foto dessa cena, em que ele é condenado a ficar carregando, levando essa pedra até o alto de uma montanha. Imagine, uma pedra gigante sendo levada até o topo da montanha. Já não é uma coisa muito simples, já não é uma coisa muito fácil de ser feita, né? Imagine você sendo apenado a fazer isso constantemente, e toda vez que você chega próximo do topo, o que já seria uma vitória fantástica, né? Levar até o topo essa pedra imensa, ela volta até a base. Ou seja, você não consegue nunca atingir este objetivo, né?
Então muita gente acha que a reforma interior, né, a transformação, ela se compara um pouco, né? Mas na realidade não é não, porque ela é possível de ser atingida. Evidentemente tem alguns percalços, algumas dificuldades, algumas mudanças necessárias para a gente poder atingi-la, né? E não é assim da noite para o dia. A gente precisa trabalhar a nossa caminhada, precisa trabalhar a nossa movimentação para atingir esse nível de transformação, né, que se dá através do autoconhecimento, né? E para quem quiser saber o que levou Sísifo a ser condenado, ele era promotor de navegação, de comércio, mas também era muito ganancioso, mentiroso, né? E recorria a medidas ilegais, assassinando viajantes, caminhantes, para aumentar a sua fortuna. Então, ele, né, tinha a fama de ser o mais inteligente e sábio de todos os homens, lá nos períodos de Homero, por onde ele passava, e tinham essa visão dele de ser o mais sábio e inteligente. Mas não usou a seu próprio benefício aquela inteligência, né, essa sabedoria, infelizmente. E é o que muitos fazem. E aí a gente não chega a ser apenado dessa forma, mas a gente acaba ampliando as nossas dificuldades no caminho da evolução, né? A gente não pode também perder de vista que quando a gente está no plano espiritual, nós estamos vivenciando um momento muito, mas muito diferente do que estamos vivenciando aqui no plano da matéria. Por quê? Porque a gente lá está como se estivéssemos em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Provavelmente você já deve ter visto alguma imagem aí na televisão, em algum lugar, daqueles rios translúcidos, né? Você vê os peixes, vê o piso do rio, é uma maravilha, né? Realmente maravilhoso. Então eu costumo dizer que Bonito se compara à nossa estada lá no plano espiritual, onde a gente vê tudo, a gente tem visão, a gente tem percepção, a gente tem assim valor, né, das coisas, e aí a gente tem uma facilidade, vamos dizer assim, de perceber as coisas de uma forma que não aquelas que a gente já percebeu aqui no plano material, né? E quando a gente está aqui, a gente tem uma visão assim muito conturbada, né? Como se a gente estivesse em São Paulo, no Rio Tietê, né? Aquele rio assim caudaloso, aquele rio denso, aquele rio escuro, você não consegue enxergar nada, muitas coisas, muito lixo, e ainda cheira mal, né? Então tá aí, vamos dizer assim, a diferença de um plano para outro, né? De uma circunstância para outra que a gente passa a viver, né? E no Livro dos Espíritos, na pergunta 909, Kardec, né, profundo estudioso das coisas espirituais, dos valores da vida, né, ele pergunta se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. Porque a gente sabe que todos nós que estamos aqui temos assim várias inclinações equivocadas, né? E que nos trazem assim grandes problemas e dificuldades. E a espiritualidade responde para ele o seguinte: vejam que resposta profunda, que resposta que é um verdadeiro tapa de luva de pelica em todos nós. Dizem os espíritos sim, e frequentemente fazendo esforço muito insignificante. O que lhe falta é a vontade.
Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Quer dizer, a nossa vontade realmente não está sendo bem direcionada, bem aplicada, né, para que a gente possa evoluir e superar as nossas imperfeições. Então a gente tem que trabalhar esse aspecto dentro de nós temos que trabalhar realmente essa condição de forma que a gente modifique isso, que a gente se esforce mais. Nos esforçamos por tantas coisas, né? Por que não nos esforçarmos também pelo interesse de mudança, de transformação, né? Deixar um pouco os prazeres da vida, aqueles que podem gozar, que hoje em dia nem todo mundo está podendo desfrutar, né, desses prazeres, mas aqueles que podem tentar equilibrar um pouco mais, né, as coisas. A vida está aí nos dando aquilo que a gente precisa para evoluir. Por mais difícil que pareça a nossa situação, e a gente sabe que tem muita gente passando por muitas dificuldades, muita gente com depressão, muita gente pedindo oração, né? Eu assim, converso com muita gente aí pela internet, muita gente pede para orar, eu disparo para os grupos, peço aí para o pessoal orar, e tem vindo assim muita gente com depressão, né? Mas a gente sabe que em certas situações necessário se faz que você busque até auxílio médico, tome medicação para poder equilibrar o orgânico, né? Mas assim, a vontade de querer sair da situação é fundamental, né? E o auxílio, as pessoas ajudando, as pessoas incentivando, né? Isso é muito importante para que a gente possa almejar a conquista de mudança de frequência de estado, seja ele na depressão, seja ele nos vícios, nos apegos, seja o que for. É muito importante que a gente se dedique e que tenha aí a ajuda dos amigos, né, encarnados, porque os desencarnados, com certeza, a mínima vontade que a gente demonstre já faz com que eles se aproximem e passem a nos auxiliar. É só a gente deixar que eles façam a parte deles e absorver aquilo que eles estão colocando para que a gente provoque a nossa própria transformação, né? Então, a gente vê que o conhecimento de si próprio, ou autoconhecimento, é de extrema importância na vida de cada um de nós. Nós precisamos trabalhar mais esse aspecto tão importante da nossa existência. Nós precisamos nos dedicar mais a este processo. Como a gente pode fazer isso? De diversas maneiras. Por exemplo, meditar é muito importante, né? E fazer um parênteses aqui na meditação, não é aquela meditação fantasiosa, pelo menos para nós que estamos aqui no Ocidente, né? Para nós que ainda temos muita dificuldade de concentrar a direção dos nossos pensamentos, né? Porque a gente pensa muito, a gente não para, são milhões de pensamentos por dia, e os orientais dizem, né, que a nossa mente parece um macaco louco, né? Ele fica pulando de galho em galho, fica para lá e para cá, pensa nisso, pensa naquilo. É difícil a gente parar o pensamento, mas a gente pode tentar buscar concentrar a nossa atenção, por exemplo, na respiração, que é muito comum ser utilizada na meditação. Então a gente direciona aquele momento lá 15, 20 minutos por dia, a gente se recolhe, põe uma música suave e começa a prestar atenção na nossa respiração, começa a perceber, os pensamentos vão chegar, vão, com certeza. Aí, como diz o Tadashi Kadomoto, que eu sigo aí ele quase todos os dias pela manhã, 6 horas da manhã, ele tem uma meditação, e ele fala, agradeça e mande embora e volte a sua concentração para a respiração. É um treino que a gente vai desenvolvendo, né? Porque nessa nossa existência
a gente precisa entender que a gente precisa treinar muito, a gente precisa treinar a nossa visão de mundo, a gente precisa treinar, né, o nosso desejo transformador, a gente precisa treinar a nossa vontade de fazer alguma coisa a mais pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. Então, é assim que a coisa funciona, né? E vamos buscando a oração, a própria respiração, independente da meditação, também são caminhos, né, que a gente pode utilizar e que vão trazer com certeza benefícios, uma boa música, né? Pensamentos positivos. A gente precisa aprender a pensar de forma positiva, né? Isso é fundamental para a gente buscar esse caminho da evolução e da autotransformação, né? Tem um livro chamado O Livro Tibetano do Viver e do Morrer, né? E tem um capítulo chamado Autobiografia em 5 capítulos, né? Apesar de ser em 5 capítulos, é um capítulo desse livro aí que traz a seguinte narrativa. No capítulo 1, ele diz que a pessoa narrando, né, ela diz: ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio, estou perdido, sem esperança, não é culpa minha, e leva uma eternidade para encontrar a saída, né? Então ele vem caminhando pela calçada e lá tem um buraco fundo, ele cai, fica ali desolado, né? Isso, evidentemente, a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para as situações pelas quais a gente passa e que muitas vezes a gente acaba caindo, acaba deixando de perceber as coisas e se deixa levar a roldão aí pelos pensamentos negativos, pelas dificuldades, e ficamos sem forças, ficamos perdidos, ficamos sem esperança. A gente está num buraco psíquico, né? Então, essa situação se assemelha muito ao nosso viver, nosso dia a dia, né? No capítulo 2, ele diz o seguinte: ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Já menos, né, do que da primeira vez, que foi uma eternidade. Mas ainda assim, ele insistiu no mesmo processo, apesar de já ter caído. Ele vai na mesma situação, a repetição, né? A gente repete muito as nossas experiências do passado. E aí nessa repetição é que a gente acaba se dando um pouco mal, né? Então, talvez as reencarnações mostram. Tem um livro que eu acho muito interessante, né? Em que 2 irmãos relatam o fato de estarem reencarnando da mesma forma, tomando as mesmas atitudes, as mesmas decisões, né? E ficam naquele processo, né? Até que uma hora despertam e saem daquela situação para poder então evoluir. Talvez estejamos, né, na mesma situação, né? Precisamos então nos atentar para o que a gente está fazendo, né? Capítulo 3. Dizem que a gente teria que estar mais ou menos por aqui, nesse capítulo aqui, para poder começar a perceber mais os valores. Ele diz o seguinte: ando pela mesma rua, há um buraco no fundo da calçada, vejo que ele ali está, mas ainda assim caio, é um hábito.
Meus olhos se abrem, sei onde estou, é minha culpa. E por que a gente teria que estar aqui? Pelo menos estamos caindo, mas já estamos reconhecendo que nós estamos envolvidos num hábito que não é bom, que a gente precisa modificar a nossa atitude, a nossa postura para com a vida, que a gente já sabe essas questões que nos levam à queda, mas a gente precisa alterar a nossa postura nessa caminhada, modificando a nossa atitude, né? E já reconhecendo que se existe um culpado, sou eu. Não tem ninguém que mereça levar essa culpa. No capítulo 4, ele relata que anda pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, dou a volta. Olha que maravilha, que mudança de postura, que mudança de atitude, né? Que mudança para com a situação que ele está vivendo. Ele já visualiza esse buraco e não se permite mais cair na mesma situação. Então ele faz a volta, né? Muda de direção, muda de calçada para não incorrer no mesmo erro. Quantos de nós, né, não precisamos fazer isso, né, na nossa existência, nesse momento, mudar a maneira de ser, mudar a maneira de agir, mudar a maneira de buscar, né? E no 5º capítulo, o último capítulo, ele relata que ando por outra rua, né? Ele não fica mais na possibilidade de cair no buraco, porque ele mudou o seu caminho, né? Dizem que quem faz o mesmo caminho não tem como chegar em outro lugar, vai sempre chegar no mesmo, né? E aí ele inclusive evitou a possibilidade de incorrer no mesmo erro. De que forma? Mudando a direção, mudando o rumo da sua caminhada, né? Então é uma lição bem interessante que se aplica às nossas vidas, né? Às nossas caminhadas. Mas voltando aqui para o Livro dos Espíritos, né? Kardec, na pergunta 919, questiona a espiritualidade da seguinte forma: qual é o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Porque a gente já viu lá a pedra de Sísifo, né? A gente já viu que aquilo é uma lenda, né? Uma metáfora, e que a gente pode sim superar todas as dificuldades. E aí Kardec pergunta em que maneira que a gente pode resistir a esse mal que tem um apelo tão forte e a maneira da gente sair dele, né? E aí eles respondem da seguinte maneira: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec, né, já sabendo que as dificuldades seriam grandes para entender essas colocações, estendeu, né, uma pergunta dentro da 919, sendo a 919A, onde ele questiona, né, a espiritualidade, dizendo o seguinte: concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Quer dizer, ele preparou ali, deixou bem mastigado, para que não houvesse nenhuma dúvida, para que não houvesse nenhuma forma de questionamento, de interpretação dúbia da parte daqueles que estivessem lendo esta colocação. E aí vem a resposta da espiritualidade através de quem? Através
do nosso querido Santo Agostinho, né? Santo Agostinho que teve uma vida com algumas dificuldades no início, né? Teve a sua mãe, Santa Mônica, que veio auxiliá-lo, né? E com tudo isso ele ainda teve muitas dificuldades em superar, né, todos os apelos da matéria, da carne, as quais ele viveu, mas quando ele pegou prumo, quando ele pegou rumo, aí ninguém segurou, né? Porque realmente ele se superou e ascendeu para os planos mais elevados. E ele nos relata o que ele fazia quando ele estava aqui encarnado. Ele diz que no fim do dia ele interrogava a consciência, passava a revista no que ele fizer e perguntava a ele mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar dele. É um hábito que ele criou, que ele começou a exercitar, né? Como mudar de rua, é como passar ao largo ali do buraco, para que você não corra risco de cair nele, né? Então ele disse que foi assim que ele começou a conhecer a ele mesmo e a entender o que ele precisava mudar. Porque às vezes a gente tem algum conhecimento, mas a gente não se dá conta das necessidades de transformação. Porque nós temos lá o cidadão ego, ele quer tomar conta, ele quer brilhar, né? E às vezes ele trabalha no nosso inconsciente de forma que a gente nem percebe que estamos nós mesmos trabalhando contra a nossa evolução e contra a perspectiva de mudança de atitude para com a vida, né? Então, a gente precisa treinar muito, a gente precisa se esforçar para poder superar essas dificuldades. E ele que conta, né, Santo Agostinho, que todas as noites, né, ele evocava, né, as ações que ele havia praticado durante o dia, né? E aí ele questionava, né, se o bem ou mal o que houvera feito. E aí rogava a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse. E grande força adquiria para se aperfeiçoar, porque Deus o assistiria, né? Então ele tinha confiança que aqueles pedidos, aquela boa vontade, né, que ele trabalhava para a sua melhoria, para o seu autoconhecimento, faria com certeza com que os amigos espirituais, os emissários do Pai, estivessem ao lado dele, auxiliando ele nessa transformação. E aí ele dá um roteiro muito interessante para que a gente possa seguir, que é um roteiro onde ele nos recomenda dirigir a nós mesmos, né, perguntas, interrogando-nos sobre o que a gente tem feito, com que objetivo a gente procedeu em tal ou tal circunstância, sobre se a gente fez alguma coisa, né, que se uma outra pessoa fizesse, a gente censuraria, né? Isso é um bom parâmetro, né? Você pegar aí uma comparação com o que os outros estão fazendo, né? Porque quando nos toca, né, a gente analisa com muito critério, mas quando a gente age para com o outro, nem sempre a gente tem o mesmo critério, né? Então é muito interessante que a gente trabalhe de uma forma a analisar se vindo de outro para a gente não iria ficar chateado, a gente não iria ficar magoado, né? Em caso positivo, evidentemente, a gente está refletindo que não deve agir daquela maneira, né? Porque se não serve para a gente, por que vai servir para o outro, né? Não tem cabimento, né? E ele pede ainda, né, que se a gente, né, fosse acometido pelo desencarne agora,
né? A gente ia ter medo de olhar para alguém, né, ao entrar no mundo dos espíritos, né? A gente não teria nada para ser ocultado. Olha que pergunta bem interessante essa, né? Se eu desencarnar agora, como é que vai ser a hora que eu chegar lá? Eu confesso que tenho um certo receio na hora de comparar o planejamento inicial e aquilo que eu efetivei através das minhas atitudes. Acredito que vai dar uma diferença grande, viu? Muito grande. E aí vai ser aquele desconforto, né? Porque é evidente que a gente tem dificuldade ainda de expor o nosso lado mais equivocado, o nosso lado mais infeliz, né? Nas nossas atitudes, que às vezes acontece, a gente tem que absorver como experiência e tentar não repetir, né? Porque o grande problema está nas repetições que a gente comete aí, né? Analisando que a gente tem essa visão da lei divina impressa em nós, né? Em nosso ser espiritual, partindo da premissa dessa realidade, a gente pode analisar, né? A gente fez alguma coisa, por exemplo, que contraria a Deus através das suas leis, né? Depois que a gente analisar se a gente fez isso contra Deus, a gente pode analisar se a gente agiu de uma forma equivocada para com o nosso próximo e, no final, contra nós mesmos, né? Porque tudo aquilo que a gente faz e que nos prejudica é o chamado tiro no pé, né? Ou o fogo amigo. A gente vai estar depondo contra a nossa evolução, né? E aí a gente, através dessas respostas, né, vai dizer o que está acontecendo, o que a gente precisa fazer, o que a gente está trabalhando, né, para a nossa melhoria, né? Então, o conhecimento de nós mesmos é fundamental para que a gente possa ter êxito na nossa proposta de transformação, né? A gente tem que trabalhar esse processo do conhecimento individual, né? Esse ser único que nós somos e que precisamos perceber esse valor do que verdadeiramente somos, do que estamos fazendo aqui, para onde nós iremos, né? Para que a gente possa estar apto a seguir a nossa jornada evolutiva com tranquilidade, né? Com celeridade, para a gente não ficar se demorando tanto nesses tormentos, nessas situações, né, que a gente vive. E aí entra a questão da dificuldade. Como é que eu vou me julgar, né, a mim mesmo? Eu vou ter essa noção, né, a questão do amor próprio, né, que acaba tentando amenizar essas faltas e fazê-las com que sejam desculpáveis, né? Já que o avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso, ele julga que em si só há dignidade, né? E isso para essas pessoas é muito real mesmo, né? É uma questão que eles não conseguem enxergar de forma diferente. Para a gente chegar nesse nível de conhecimento, de mudança, de visão diferenciada dessa situação, a gente precisa efetivamente, né, buscar uma situação em que a gente não se iluda com relação a esses atenuantes. A gente costuma trabalhar muito a nosso favor nesse sentido, né? Mas foi um escorregão, mas foi, né? Deixa para lá, vou tentar não fazer mais. Não, a gente precisa se reconhecer, se olhar, porque quando a gente está apontando um dedo para frente, a gente tem 3 voltando para nós mesmos, né?
E a gente está aqui, ó, perdendo de 3-1. Se for computar esse que está buscando o alto, né, ainda será 3-2. Então a gente precisa olhar da forma, né, que se outra pessoa está agindo comigo dessa forma, como é que vai ser? Eu vou acatar, vou achar que está tudo certo, que é assim mesmo, ou eu vou achar desagradável receber aquilo que estou dando? Como é que vai ser essa situação? Então, perceber que os valores divinos são únicos. Não tem 2 pesos e 2 medidas, é um peso, uma medida. E por aí encerrou a nossa história, não tem mais o que falar, né? Então vamos nos atentar para essa situação, né? E aí a gente vai ter, né, parâmetros, né, até através do que as pessoas pensam de nós. Evidentemente, a gente vai ter o cuidado de não se deixar levar, né, exclusivamente pelo que se fala. Mas a gente vai ouvir e analisar, porque todos nós já temos condições, critérios para fazer essa análise. E uma opinião que pode ser muito importante, um grande divisor de águas, é justamente a opinião de quem? Dos nossos inimigos, meus irmãos. Porque os nossos inimigos, eles são implacáveis, eles não vão passar a mão na cabeça de ninguém, né, e ficar fazendo cafuné. Eles vão bater forte, firme e vão colocar a realidade, a verdade exposta, de forma que a gente tenha plena convicção de que aquilo é ou não é correto, né? Então, a opinião de um amigo é boa, mas a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes o amigo não tem a ideia de que falando aquilo que tem que ser dito, talvez seja melhor do que se a gente passar a mão na cabeça. Já o inimigo não vai ter nenhum motivo para adorar a pílula, né? Ele vai ali no cerne, vai ali realmente na ferida e vai trazer para a gente a realidade da forma como estamos agindo, né? Então a gente precisa entender como se fosse um campo, né? Que somos um campo em que existem boas sementes, mas também existem as ervas daninhas que a gente precisa retirar daquele meio, daquele ambiente, para poder evoluir, né? Então essa é uma questão muito importante que a gente precisa avaliar. E assim como a gente faz o balanço da nossa economia, o balanço das nossas contas, a gente faz também o balanço das nossas atitudes, né? Teremos um lucro imenso com o balanço dessas contas, dessas atitudes. À medida em que a gente fizer uma boa análise e avaliação, a gente vai modificar nossa postura e nossa atitude, e a gente vai evoluir no aspecto da tranquilidade, no aspecto das companhias dos encarnados e a companhia dos amigos espirituais, né? Então a gente pode e deve, né, trabalhar nesse sentido, investir. Investimento é uma palavra que se fala muito, mas muito direcionada para o campo dos valores, para o campo do dinheiro, para o campo do lucro. Para o campo da economia, né? A gente esquece que também devemos investir na nossa evolução, na nossa transformação, de forma que a gente consiga, né, superando os nossos percalços, nossos apegos e vícios, que a gente possa, né, adentrar com mais intensidade no caminho para a vida espiritual, que nos trará inevitavelmente um resultado muito maior do que o resultado financeiro possa trazer,
né? Então a gente primeiro precisa observar essas questões das nossas atitudes, da nossa postura para com a vida e buscar o caminho. A gente já tem todas as informações necessárias, né? Principalmente da continuidade da vida, da imortalidade da alma, né? Da reencarnação, que já estamos há muito tempo reencarnando, repassando as mesmas lições sem conseguir o êxito necessário e transformador para que a gente possa melhorar a nossa jornada. Então a gente precisa se dar conta dessa situação e continuar firme neste propósito transformador através do conhecimento libertador. Jesus nos disse, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E inequivocamente Kardec abriu assim um clarão, um novo horizonte para que a gente pudesse encontrar essa verdade, mas acima de tudo que a gente pudesse vivenciá-la no nosso dia a dia, né? Então a gente vê que muita coisa que a gente faz acaba passando desapercebida, às vezes coisas pequenas, coisas maiores, né? Mas se a gente seguisse o conselho de Santo Agostinho, a gente com certeza iria, né, observar mais as nossas atitudes, a gente ia interrogar mais, né, se a gente realmente agiu corretamente ou não, se a gente precisa mudar alguma coisa nas nossas atitudes, na nossa postura. E esse exercício a gente deve começar a praticar no nosso lar, né, que é onde a gente inicia toda essa trajetória transformadora, toda essa trajetória evolutiva para que a gente possa buscar nos melhorar neste caminho, né? Então é assim muito importante que a gente faça esse dever de casa e em casa. Como é que eu estou tratando os meus filhos? O que eu estou fazendo? Eu estou tratando bem minha esposa, meu esposo, né? Eu estou buscando formas de diálogo, né? Estou tentando esclarecê-los, né, das posturas inadequadas, né? E também me permitindo que eles me ajudem a me modificar ou não, né? É uma boa pergunta. A gente pode crescer para o trabalho, para a rua, para o trânsito, para o transporte. Olha, não falta oportunidade para a gente ir analisando tudo o que a gente faz, o que a gente fez, né? E o que a gente precisa mudar. E tem uma outra pergunta de número 192 no Livro dos Espíritos, que Kardec faz o seguinte questionamento: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? E aí a espiritualidade responde: não, pois que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta, né? Olha como é importante essa pergunta e essa resposta, porque isso vem trazer com clareza, com profundidade, né, aquela questão de que a gente precisa trabalhar a longo prazo e que a gente precisa clarear a nossa visão, né? Quem traz uma visão mais clara com relação a isso, e eu explico por que também a gente precisa clarear. Por quê? Porque a gente fica tão preso, tão retido ao nosso mundinho pessoal, né? A nossa própria vida, a nossa família, ao nosso trabalho, as nossas atividades, e esquece que além da imensidão deste planeta, nós temos a imensidão dos universos, né? Onde muitos
planetas são mais evoluídos do que o nosso, outros também estão na mesma faixa, outros inferiores ainda, né? Porque, como Jesus disse, o Pai não parou de criar, o Pai continua desenvolvendo a sua criação, e aí, através desta criação, é que Ele vai fazendo com que a gente, né, vá crescendo, e vai dando oportunidade também para, através desse nosso crescimento, ajudar aqueles que estão chegando, né? E aí vai se formando essa cadeia maravilhosa da evolução do amor ao próximo, da caridade, né? Então, a gente não vai, em uma única existência, dar esse salto, né? Podemos ficar tranquilos com relação a isso, que não vai ocorrer. Kardec, aliás, nos diz, né, que a evolução não dá saltos. Então a gente precisa se preparar para ir crescendo, mas a gente também não pode ficar no imobilismo. Não podemos paralisar e pronto, acabou e deixa por isso mesmo, né? Então a gente precisa aprender a trabalhar esse aspecto de se aceitar, né? De se perceber que a gente sabe muito pouco, né? A gente não tem assim uma ideia precisa do que é a eternidade, do que é esse plano maravilhoso do Espírito com toda a sua profundidade. A gente precisa tirar a nossa fantasia de herói, né, que nós não somos, né, e perceber que nós estamos aqui voltados para a raça humana, nós estamos aqui neste planeta de provas e expiações, né, que aqui a maioria está num nível bem próximo, bem semelhante, não tem muitas diferenças, né, e que a gente precisa aprender essas lições do dia a dia para ir evoluindo. E a vida é uma exímia professora, ela nos traz lições preciosas para que a gente possa entender, para que a gente possa perceber os valores reais, os valores concretos da nossa atual existência, né? Então a gente precisa trabalhar essa questão do orgulho, do perfeccionismo, do egoísmo, que não nos trazem ajuda, que não nos facilitam, né, pular para outros patamares mais elevados da nossa existência. E aí tem uma frase muito interessante que é colocada como sendo de autoria de Chico Xavier, que diz que uma mágoa não é motivo para outra, que uma lágrima não é motivo para outra, que uma dor não é motivo para outra, que só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto mais que perda de tempo é perda de vida, né? Chico tem condições, tem conhecimento, tem know-how para trazer uma colocação como essa, né? Que a gente precisa valorizar as coisas boas e tentar buscar o aprendizado através daquelas que não trazem um resultado tão adequado como a gente gostaria. Nosso irmão Raul Teixeira também tem uma frase muito interessante, né? Ele diz que na Terra existem injustos, sim, porém não existe injustiçados, né? Então tudo que nos ocorre está de acordo com as leis de Deus, e a principal lei de Deus é de amor. Então tudo que nos acomete, dificuldades ou não, está com o intuito de fazer com que a gente possa evoluir, possa despertar para o amor, possa despertar para a luz, para que possamos despertar para o caminho que Jesus nos disse que nos levaria até o Pai, né? E ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, que a gente possa seguir-lhe os passos, aprender com seus ensinamentos, com as suas lições, que a gente possa ir se melhorando na busca da comparação daquilo que Jesus nos ensinou, do que ele faria se estivéssemos
se estivesse vivenciando aquilo que estamos vivendo no lugar de Jesus, né? Ou melhor, no meu lugar, o que Jesus faria? É uma reflexão interessante que pode fazer com que a gente reflita de uma maneira mais serena e tranquila. É isso. Então vamos ver agora o nosso irmão Luciano da Gata cantando e com certeza nos encantando nessa jornada. Um grande abraço para todos vocês e até uma próxima. Eita, canção maravilhosa! Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José. Grande compositor aqui em Salvador, Bahia. Canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Simbora, Rio do acordeão. No contrabaixo, meu irmão amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, Antônio José. Você foi bem inspirado, meu irmão?